Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. A gente sempre roda para vocês na quinta-feira, né, os episódios. Então, essa semana daqui vocês vão ver esse aqui na próxima semana. Normalmente calculo 1 ou 2 semanas aí para vocês estarem acompanhando. Hoje recebo aqui secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. E está trazendo um secretário para falar. Se tu falou que tu ia falar sobre campanha política e tudo isso, tá fazendo propaganda, alguma coisa assim? Não. O André, mais do que secretário, ele tem uma longa história aí em campanhas políticas, como coordenador, campanhas universitárias, conselho tutelar, coordenou a campanha do prefeito Melo, né, atual prefeito aqui de Porto Alegre, ajudou a coordenar. Então, ele tem muita história, muita coisa para dividir aqui com nós, para quem acompanha. Normalmente são profissionais que querem ver como é que funciona tudo isso que não é mostrado, né, e até candidatos. Então, seja bem-vindo, André. Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Sempre é um prazer poder a gente dividir, contar umas histórias que eu gosto de conversar sobre política e eu gosto de campanha. A única coisa que eu nunca fui, já fui de tudo, já fui candidato, já fui militante, já fui o cara da bandeira, já tive na coordenação. A única coisa que eu nunca fui em campanha foi profissional. Eu sempre, assim, eu acredito que a política é um elemento de transformação social e eu só participo de campanhas que eu acredito. Completamente. Então, eu sou um militante. Participo de projetos que eu acredito. Eu já participei da política do Inter. Onde eu vou, eu me meto em política. Mas eu sou um militante ativo. Nunca fui um profissional de campanha. Eu não tenho nada contra os profissionais. Eu acho maravilhoso. Eles são extremamente necessários. Acho importante também que eles qualifiquem o pensamento político, mas eu sou a atividade política. Eu sou político por essência, assim. Então, tu acredita no projeto e... Aí, quando eu me enfio de cabeça, assim, for a fundo, talvez, eu estava vendo esse final de semana o documentário do Galvão Bueno, ele fala assim, tem gente que, o filho dele diz assim, eu já aprendi a perder, mas eu nunca me conformei com a derrota, né? Certo. E eu, assim, também acho que eu não aprendi a perder. E não me conformo com a derrota, mas eu busco, assim, então eu entro de corpo e mente nas campanhas que eu participo, mas eu sempre participo delas por militância. De todas as campanhas que eu participei, sempre o meu interesse foi militante social, de entender que aquele era um projeto que eu gostaria de fazer parte. Porque toda campanha, ela existe para ganhar e se ganha a eleição, para se implementar um projeto social, de transformação social. Então eu busco, sempre que eu busquei participar, e todas elas eu quis me engajar, eu me coloquei à disposição, foi para poder ajudar nesse projeto, na execução do projeto. E não só ganhar a eleição. Eu acredito que a minha missão vai além de ganhar a eleição, vai em ajudar a implementar o projeto, aquilo que se acredita. Vou trazer aqui para vocês que o André concorreu a conselheiro tutelar e teve uma das maiores votações da história de Porto Alegre, né? A época dos fatos foi, depois já foi superado, agora já nem é mais tão a maior. Mas na época, quando eu me elegi, foi a 4ª maior votação da história de Porto Alegre. Fiz 1.945 votos numa eleição de voto facultativo, é bastante para um município do tamanho de Porto Alegre. Né? Mas foi uma eleição muito interessante, uma coisa que eu queria muito ser conselheiro tutelar, e acabou que depois que eu fui, eu entendi que talvez eu não estivesse tão preparado para a execução, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que entender, e a minha participação no conselho tutelar é talvez a melhor prova disso. Eu tive pessoas maravilhosas, meus colegas de conselho tutelar. Hoje o vereador Marcelo Bernardi vereador, foi meu colega do conselho, a Ana Reni, que já faleceu, a Márcia, o Fleck, nós tínhamos uma turma muito boa lá. Mas eu entendi que tu dominar na teoria é muito diferente de exercitar na prática. Então, dominar na teoria, saber como é que são as prerrogativas das crianças, o que eu posso fazer, o que o promotor pode me pedir, é muito diferente de, na realidade fática, de tu chegar lá, aquela pessoa, a drogadição era uma pandemia, uma epidemia de crack que nós tínhamos em Porto Alegre, e naquele momento era muito difícil. Então, para mim também foi muito doído, assim, dolorido, entender a minha limitação. De que eu, naquele momento, queria exercer, me achava super capaz, e quando eu fui exercer aquela função, para a qual eu fui muito bem votado, eu mobilizei todos os meus amigos, minha família, assim, para conseguir esses votos, e chegar ali e dizer assim, olha, eu não sou capaz de exercer essa função. Isso foi uma decisão muito difícil para mim, que assim, me abalou demais, assim, e até hoje eu penso muito nela como uma coisa que eu tenho que servir de inspiração para os meus outros passos na vida. Que aquilo que eu quero fazer, não necessariamente é aquilo que eu vou conseguir exercer,
porque dominar na teoria é diferente de dominar a prática. É por isso que eu acho que os gestores eles têm que se capacitar em qualquer ramo, empresarial, público, privado, tem que se preparar para exercer aquilo e tem estágios. Ninguém vira o CEO de uma grande empresa sem ter passado por estágios gerenciais antes. E da mesma forma, na gestão pública, na gestão privada, nos cargos que a gente exerce. Então, o cara tem que se preparar. Só para dar um exemplo, corriqueiro, talvez não seja o melhor, mas da minha vida, quando eu quis ser conselheiro do Inter, e foi um projeto de 2 anos que eu fiquei me preparando e me dedicando para as campanhas e me organizando para ser, eu fui a todas as reuniões do conselho do Inter como ouvinte. Então, quando eu cheguei no conselho, eu já conhecia o regimento interno, eu sabia como é que pedia a questão de ordem, eu sabia como é que começava, como é que era a ordem do dia, eu já analisava os balancetes, sabia quais eram as reuniões ordinárias, extraordinárias, porque eu fiquei 2 anos indo a todas as reuniões, me preparando para o dia que eu fosse conselheiro, eu estar preparado para aquele cargo. Porque no Conselho Tutelar aconteceu isso. Eu dominava na teoria, conversava com os conselheiros, mas não conhecia a realidade prática do conselho, que às vezes não tem uma Kombi para lá fazer um atendimento, de como é a pressão das escolas, o que são as FICAIs. Ali, quando eu me defrontei com a realidade, eu vi que eu não estava preparado. Então, isso é uma lição que eu levo para a minha vida, que eu trouxe ela dessa minha experiência como conselheiro, não da eleição do Conselho Tutelar, que é uma eleição maravilhosa, de que eu tenho que estar preparado para os cargos, e por isso eu digo, a política é um elemento de transformação social. Eu não estava preparado para fazer a transformação social que eu imaginava ser capaz e possível através do Conselho. Sim. As eleições de Conselho Tutelar, até para quem não acompanha, quem nunca votou, ela é facultativa. Tu não tem uma obrigação de votar, o que se torna mais difícil, né? Porque a eleição normal partidária, tu tem a obrigação de ir lá votar, né? Teoricamente, uma obrigação. Não precisa ir, depois justifica. Mas a do Conselho Tutelar, não. Então, é um voto caçado, que eu sempre digo, né? Tu tem que mobilizar de alguma maneira as pessoas daquele lugar, daquela comunidade que tu quer levar. Essa experiência que tu teve de ser eleito e depois não estar pronto para exercer, eu já fiz campanhas que também a gente elegeu a pessoa que queria concorrer e depois de 6 meses ela olhou para mim, chorou e disse assim, eu não tenho condições de estar aqui nesse momento, e era uma pessoa da minha família. Eu falei, poxa, mas não era isso que tu queria, eu não fiz o que tu me pediu, tu queria ser... Ok, mas eu tô cansada de acordar às 6 da manhã, ir para uma delegacia e voltar às 2 da manhã sem uma solução para aquela família, Claro. Que é o que acontece. Então, mexe muito com o psicológico, porque a campanha é o que a gente faz, é o arroz com feijão, mas depois exercer é muito mais difícil. Tanto que eu fiquei assim, o meu sentimento que tu ficou, tipo, eu fiquei assim pra pessoa, porque ela é muito próxima a mim, eu falei, poxa, mas eu fiz o que tu me pediu. Isso. Tu queria... Sim, mas eu não posso mais, porque eu não tô resolvendo o que eu achei que eu ia resolver. Assim, agora, voltando mais para as campanhas, o Conselho Tutelar antigamente cada município tinha as suas regras, né? E tinham pequenas regras gerais no Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, já há algum tempo, vai fazer 8 anos agora, mudou. As eleições, elas são nacionais, a data é nacional e a regra é nacional. Né? Então, é na mesma data, é 1 ano antes das eleições para prefeito, ou 1 ano depois da eleição para presidente. Vai ser, por exemplo, agora em outubro desse ano. E as eleições são mais ou menos regradas, então, com regras mais pré-definidas. Antes, era uma confusão. Canoas tinha uma regra, Alvorada tinha outra, Porto Alegre tinha outra. Umas era chapa, outra votação individual, outras eram 5 votações, mas por micro-região. Antes podia votar em toda a cidade, depois só podia votar na micro-região que o cara atende. Assim, e aí tinha muitas discussões sobre a constitucionalidade, isso dava um poder muito grande aos conselhos, porque toda cidade tem um conselho municipal do direito da criança e adolescente, dava um poder muito grande para os conselhos municipais, que eles definiam as regras. Imagina que cada juiz eleitoral definia as regras de eleição para prefeito e vereador, isso é uma confusão. Então, foi feito regras nacionais. Mas isso a eleição do Conselho Tutelar atrai 2 vertentes, digamos assim, que eu não vejo nenhum problema, assim, existe um certo preconceito, eu não vejo problema nenhum, mas elas atraem, isso é um fato da vida, que são os partidos políticos, que criam ali nos seus núcleos de bairro, assim, que eu chamo de hiperlocalismo, né? Cria, assim, aquela região da cidade, aquele bairro, aquele time de futebol, começa a criar os seus candidatos, digamos assim, que é quase um pré-vereador. Tu vê que Porto Alegre tem 36 vereadores e 50 conselheiros tutelares. Sim. Né? Então é quase um pré-vereador. Tem vários vereadores que vieram do Conselho Tutelar.
o deputado Elisandro Sabino, foi meu colega, o Marcelo Bernardi foi meu colega, o vereador Zé Freitas foi meu colega no Conselho, estou falando só os meus colegas. Sim. Mas em diversos outros, né, que militaram no Conselho Tutelar e depois viraram vereador. Então isso também cria, como se fosse assim, uma categoria de base, digamos assim, um momento de base para ir preparando esses candidatos, a candidatura, essa coisa de militância social mais ativa, né? Porque todos os espaços da vida pública, na vida de convívio social, em algum momento te habilitam a exercer uma zona de influência que pode fazer com que tu queira concorrer a vereador ou te filiar a um projeto de um candidato a vereador ou de um determinado partido político num certo espectro político-ideológico. Então, a eleição do Conselho Tutelar ela também tem servido para isso, para que os partidos financiem não é a melhor palavra, mas que observem e ajudem, né, instrumentalizem a melhor palavra, isso, as campanhas, para que ali na frente possam, então, criar bases para concorrer nas eleições maiores do município. Então, para quem fala, assim, eu também não vejo problema nenhum, acho que tem que ocorrer, porque tem que ter esses laços para saber também quem está contigo, quem apoiou o projeto, quem isso, quem aquilo. Para mim, não vejo problema nenhum. O que acontece para município pequeno, que talvez não tenha e não aconteça, é assim, o vereador vai concorrer, então ele busca lá alguns nomes já antes, porque como a eleição acontece antes, que são possíveis candidatos que vão representar ele ali naquele momento e ele vai apoiar, que é isso que ele fala que o André fala de instrumentalizar a pessoa, que é o quê? Vem cá, vou te dar o apoio. O que precisa lá para aquela escolinha? O que precisa para isso? Essa aqui é a melhor saída aqui. E ele já fomenta que esse vai ser o líder. E aí, eu sempre falo, a gente testa, né? Então, ele testa como conselheiro. Vamos ver a tua votação e a tua performance. E a tua densidade eleitoral, isso, né? E a tua densidade eleitoral. Se tu angariar os votos ali, então nós vamos ver que isso aí vai funcionar. E aí, ele pode depois, esse conselheiro, essa pessoa, essa mulher, ela pode, sim, se tornar uma futura candidata, ou nessa primeira eleição ela vai apoiar o vereador que apoiou ela, ou ele. É assim que funciona no bastidor. Não mas assim, é assim que funciona em vários aspectos. É assim que funciona no movimento estudantil, os presidentes de DCE, os presidentes do centro acadêmico. É assim que funciona no movimento sindical. É assim que funciona nas plenárias do AP. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em que o conselheiro tutelar, assim, não vejo nenhum problema que nenhum servidor, porque ao fim e ao cabo ele é um servidor público. Sim. Eleito pela sua comunidade. Eu não vejo nenhum problema dele ter clara, honesta e transparente as suas relações políticas e ideológicas e que ele não pode usar a sua mão pública, né? a sua longa manos para exercer uma função, mas a sua influência, a sua capacidade, não vejo nenhum problema, porque é assim em todos. E não é por ser em todos que está certo, mas é porque eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhuma. Assim, tem um preconceito. O conselheiro não pode ser filiado a partido político, não pode ser financiado por igreja, não pode frequentar a igreja. Por quê? Por que não poderia? Porque ali aí todos os fiéis, as pessoas, não existe prova para voto. Vamos ver aqui, tu vai votar no fulano, por quê? Me conta aí. Para ver se tá... Tu responde aqui esse questionário para ver se teu voto é válido. Isso não existe. Né? Tu vota porque... Cada um, eu tenho as minhas convicções, tu tem as tuas. O que te faz votar numa pessoa pode ser, vão das mais variadas. Eu me lembro quando eu era criança, quando a gente dizia assim, esse Collor só se elegeu porque ele é mais bonito que o Lula. Bom. Mas esse é o critério que o eleitor quis usar. Agora, eu vou querer definir o critério do eleitor, né? Isso seria, assim, quase uma ditadura. Tu tem que fazer uma prova para ver se os teus critérios são justos. Tu é um bom eleitor. Eu falo isso sempre para candidato, quando alguém quer se desfazer de alguém que já está sentado na cadeira. Eu falo, tá, tudo bem, mas olha só, o cara tá lá, alguém votou nele, então não vamos desmerecer isso. Se ele não tá fazendo um bom governo, isso é uma coisa, mas tu dizer para mim que ele não merecia estar lá, ele fez uma fatia, fez uma parte do bolo e tá ali entregue, não tem muito. Jamais alguém foi sorteado para mandato. Nenhum mandato foi concedido por sorteio. É isso aí. Todos os mandatos são eleitos. Mesmo um advogado que deu a procuração, ele foi eleito para aquele mandato. O cliente elegeu ele para ser o patrono da sua causa. Essa é a expressão jurídica correta. Então, tipo, o cara foi eleito. Alguém quis que ele estivesse lá. E muitos alguém quiseram que ele estivesse lá pelos seus próprios critérios. Porque é famoso. O Tiririca. Não sei qual é o critério de quem votou no Tiririca. Não são os meus. Não receberia o meu. Não tenho essa mesma... Assim, não teria nenhum dos meus critérios faria eu votar no Tiririca.
Mas eu não posso dizer assim, cara, o Tiririca não pode ser eleito, porque é uma vergonha esse cara votar nesse cara. Não é, cara, porque alguém quis votar nele por protesto, por ser engraçado, por achar que ia ser bonito ter mais um palhaço no Congresso, não sei. O Frank Aguiar tá lá, o Sérgio Reis. Tipo, cada um tem os seus critérios. Ah, porque é famoso. Tá, agora não pode ser famoso. É, tipo, quais são os predicados que precisa para ser receber um mandato, seja um vereador, um deputado, um conselheiro do Inter. Qual é o predicado? Nós temos que estabelecer quais são esses requisitos. E fora disso, todos são legítimos. Porque não pode querer alcançar a legitimidade sobre o meu ponto de vista. Por quê? Porque a legitimidade sobre o meu ponto de vista tem os meus eleitores. É isso aí. Né? Não necessariamente o dele. E talvez para os eleitores do Tiririca, um outro candidato jamais fosse ser eleito. E qual é o problema? Na verdade, ganha quem faz mais voto. É assim, quem alcança maior penetração e representatividade social. Agora, os critérios para essa representatividade, a gente não estabelecer, eles fica meio tirano. Né? Fica um pouco assim, meio ditatorial. Isso é um perigo muito grande para a democracia. Quando a gente quer dizer o que é o certo. Né? Existem, claro, limites, né? Mas o que é o certo, ele tem que ter limites bem amplos. Sim, e são dores diferentes, né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo de vereadores que vieram pelo, sei lá, diferentes nichos. Vamos lá, futebol. Ele tem um nicho, o cara tá com a vida dele tudo legal, mora num bairro legal, com infraestrutura tudo legal. O negócio é o futebol, me identifiquei porque é um ídolo, porque é isso, porque é aquilo outro. Tem algum problema? Nenhum. Vai representar uma causa. A minha dor é... Eu achava ele sempre bom, tá legal, e eu simpatizo com ele, vou querer votar. Não, e tem uma outra coisa que é a seguinte, também demonstra uma incompetência de quem não conseguiu apresentar uma coisa melhor do que o cara ter sido um bom jogador. Entende? Bom, aí é tu que tá falando, né, André? Não, mas é isso. Porque se isso é muito pouco para eleger um cara, qual é o teu muito? Sim, isso é pouco. Mas então, aí, qual é o teu muito? Mas aí nós não estamos julgando, nós não estamos julgando o cara que quer votar, é os critérios dele. Para mim tá bom isso aqui, entendeu? Mas é porque ele também não se interessou por outro. Isso. Não teve, porque assim, tem uma outra coisa que é a seguinte, o eleitor, ele quando vai votar, isso toda nossa percepção, assim, as pesquisas nos mostram que principalmente nas eleições proporcionais, elas são decididas nos últimos dias, para não dizer nas últimas horas. Sim. E então, mas na verdade é o seguinte, nos últimos 20 dias, o eleitor, ele está focado num espectro. Que tipo de cara eu vou eleger? Eu digo cara, mas pode ser um homem, uma mulher, mas que tipo de candidato eu vou eleger? Bom, então eu vou eleger um candidato... O cara começa a olhar o radar, as discussões da campanha, dizendo, não, mas eu quero botar uma pessoa lá que seja contra o PT. Bom, então vou reduzindo. Que seja contra o PT, mas que também tenha bons argumentos, não seja muito assim estéril. Que eu possa acompanhar no Instagram. Uhum. E aí o cara vai fazendo esse filtro. Até que vai chegar nas últimas 24 horas e ele vai decidir entre 3 ou 4. Mas ele começou lá com 50. Com todas as opções abertas. Que recebeu um vizinho, que viu no Instagram, que viu no Twitter, que está no Facebook, que recebeu um vídeo que foi impulsionado para ele. E assim ele vai filtrando. E quando ele vai chegar lá nas últimas horas, ele vai decidir nas últimas 24 horas. Isso é uma meia verdade. Ele está há 20 dias decidindo. Porque há 20 dias ele está afunilando. Ele vai decidir, a última decisão dele vai ser nas últimas horas. Porque ele está, se eu perguntar para ele assim, a eleição no domingo, na quinta-feira, assim, ainda não sei. Mas é o seguinte, tu ainda não sabe menos ou mais do que tu estava 15 dias atrás. Vai dizer, não, agora eu já estou em dúvida entre 3. Isso, porque já buscou a referência, o meu amigo me mandou, vou ver quem é que é. Candidato a governador é o fulano, candidato a presidente é o Beltrano, candidato a senador, quem que o senador... Isso tudo vai fazendo ele filtrar. O que ele falou sobre isso, o que ele falou sobre aquilo, e aí tu vai... Tipo, vou pegar um exemplo, assim, para não ficar tanto no aspecto ideológico, mas assim, tipo assim, olha, eu quero votar num candidato que seja pela causa animal que seja. Que seja da região metropolitana. E ele vai filtrando até que, quero ver os vídeos no Instagram, quero ver não sei o quê, que tenha compromisso mais com pet. Bom, aí é outro aspecto. E aí vai colocando assim. E que seja vegetariano. Aí ele chega no último. Entendeu? E aí ele vai fazendo esse filtro. Mas se eu perguntar para ele 4 dias antes, assim, eu quero que seja... Ele já sabe mais ou menos quem ele vai votar. Ele sabe quem são, inclusive, os possíveis candidatos e candidatas. Mas ele está decidindo isso, assim, a decisão final vai bater o martelo no último dia, nas últimas horas. Mas em que campo ele quer estar, ele já está decidido há dias. Sim. Então é uma coisa que a gente tem que reforçar nas campanhas,
principalmente de proporcional, nos últimos dias, é tudo aquilo em que vai te colocar nos filtros. Então, a campanha também tem que crescer nesse ritmo. Tu coloca amplamente o que tu vai ser, e aí tu vai colocando os filtros e vai espalhando eles, né? Vai reforçando esses teus pequenos filtros para chegar nos eleitores. Inclusive nas majoritárias. Porque todas as campanhas majoritárias, até hoje eu não me lembro, estou tentando lembrar de alguma, não lembro de nenhuma, que tinha uma pauta única, assim, eu sou o candidato a prefeito que vai melhorar o transporte público. Esse cara nunca vai se eleger. Porque ele vai se eleger, porque assim, tipo, só o transporte mais caro, e o posto de saúde, o buraco da minha rua, a luz, entendeu? Tem 1000 problemas da cidade, a segurança. Não, vou arrumar através dos ônibus. Não vai. Essas coisas não vão. Assim, a pauta única, ela te posiciona para uma próxima eleição. O cara que usa a campanha de prefeito para se preparar para ir a deputado. Mas o cara que quer se eleger prefeito, quer se eleger governador, ele tem que ter respostas amplas para tudo e pontos onde ele vai reforçar a imagem dele, que esses filtros vão se sobressair para que ele possa alcançar assim a maior faixa do eleitorado, né? Inclusive em contraposição aos outros candidatos, que era o que eu falava antes, né? Do Savini. O Savini diz que só tem cada significante só tem um significado em contraposição do significante. Exatamente. E o que acontece? Ele só pode se ele tem que se contrapor a outro. Então, ao argumento do outro. Então, quais são os filtros que estão jogando o outro candidato para cima, que também tem uma contraposição. Porque qualquer posição que nós pegarmos no Brasil, qualquer uma, ela dificilmente vai ter mais 60% de aprovação. Sim. Qualquer uma. É difícil. Assim, olha, eu acho que tem que proibir quem dirige de beber. Não pode. Tolerância zero com álcool no volante, morre 40 mil pessoas por ano. Vai ter o cara que vai dizer assim, 40% da população, te garanto, vai dizer assim, olha, uma cervejinha, uma tacinha de vinho, isso também não pode levar o cara pra cadeia. Isso deveria ser uma multa. E aí tu vai vendo assim, pô, tem um cara que é radical nesse ponto aqui, ele vai encontrar 40% de bloqueio, que também é um percentual alto, né? E nesse filtro de 40 para lá, 60 para cá, tu tem que encontrar os teus que vão te colocar na maioria e te contrapor aqueles que estão sendo fundamentais nas outras campanhas para reduzi-los. Então, enxergar isso num espectro amplo, que nas campanhas é o maior desafio. Porque as pessoas que participam da campanha, via de regra, elas estão viciadas pela sua realidade local, pela sua zona de influência, que agora, modernamente, se resolveu chamar de bolha, né? Sim. Pela sua bolha. Então é o seguinte, cara, todos os meus amigos só estão falando sobre a questão de imposto na campanha. Não pode aumentar imposto. Sim, meu galo, mas quem são teus amigos? Meus amigos são os jovens, brancos, jovens não, meia idade, classe média, C, talvez um pouquinho de B, meus amigos também não são classe A e tal. Então, esses caras estão preocupados com o imposto. Tá, mas assim, lá na Vila Popular, eles estão preocupados com o imposto ou com o posto de saúde? Não, mas lá eles estão preocupados com o posto de saúde. Então, tipo assim, o que nós estamos falando pro imposto, para a zona de saúde, pro posto de saúde, pro transporte público, para a taxação do Uber, e aí tu começa a colocar tudo isso num campo de espectro, porque o Uber é transporte público, mas ele também, se tu quiser taxar ele, também é uma questão de imposto. Então, tu te posiciona ideologicamente nisso da campanha, né? E aí tu vai te colocando nesses filtros, que agora nas redes sociais é as hashtags, né? É. Tu vai te colocando nas hashtags para entender esse espectro maior. E quanto mais tu ouvir todos os espectros, mais ampla é a tua campanha, maior a tua capacidade de entender aquilo que está puxando mais para cima ou mais para baixo, ou criando maior densidade. Porque se tu tem que ouvir muitos, porque senão tu fica superficial. Então, se tem um grupo de sei lá, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Se tiver um grupo de 5 mil pessoas, 5 mil é gente pra caramba, pra reunir. Que seja um grupo de 1.000 pessoas, que diariamente fizer uma passeata contra qualquer coisa, qualquer assunto, ela vai chamar muito a atenção. Mas ainda assim tem 1.499.000 pessoas que não se engajaram necessariamente nesse objetivo aqui. Isso tu não pode ficar assim, com o teu olhar viciado pro barulho. Tu tem que estar olhando para muita gente para ver se essas pessoas estão afetadas. Isso aí. Que é a história que eu conto da minha irmã. A minha irmã, eu tenho um afilhado, né? O Antônio,
E a minha irmã colorada, que nem eu, muito colorada, foi na final da Copa do Brasil 2019. Minha irmã sócia do Inter há 20 anos. E aí chegou na final da Copa do Brasil com o meu afilhado, que é filho dela, né? Ela e o Antônio, para entrar no estádio, no Beira-Rio, desde que eu me lembro de mim, desde que eu ia com meu pai lá pro Beira-Rio, menor de 12 anos não paga. Minha irmã sócia, pega meu afilhado, vamos pro jogo, chega no Beira-Rio e diz, olha só, a partir desse jogo, tem que cadastrar os menores de 12 anos. Aí minha irmã, só um pouquinho, eu fiz check-in no primeiro dia, ninguém me avisou. Não, aqui, a gente começou a avisar depois, que isso foi uma decisão depois que abriu o check-in. Tá, mas vocês não tinham que me mandar no e-mail, me ligado? Não, nós publicamos em todas as redes sociais. E tava todo mundo, foi Trend Topics lá no Twitter. Tá, mas eu não tenho Twitter da minha irmã. E eu não fico olhando o Facebook do Inter. Acho que eu nem sigo o Inter no Facebook. E ela perdeu essa informação. E não pôde, meu filho, não pôde entrar na final da Copa do Brasil, ela queria deixar de ser sócio, uma história muito comprida. Mas eu tô dizendo isso pra dizer o seguinte, a gente acha que porque foi Trend Topics no Twitter, todo mundo sabe. Isso. E a minha irmã, que trabalha na SEMI lá da Vila Cruzeiro, ela nem sabe que isso não tá, nem sabe que existe. E se nós abrir o Trend Topics do Twitter aqui agora e olhar o que está se discutindo, assim, que deve ser o, sei lá, o casamento do MC Cabelinho, e perguntar para um cara que está ali embaixo, trabalhando no cartório, ele às vezes nem sabe o que está acontecendo. Se nós chegar e dizer, meu, o que é o arcabouço fiscal para aquela menina que está trabalhando aqui ela está preocupada em editar um vídeo, não sei o que, ela não está olhando para isso. Entende? Está olhando, tá mexendo no som, está equalizando o negócio, melhorando a lâmpada. Não estão preocupados com isso. Isso não é só assim, o cara pensa, não, o trabalhador mais humilde. Não. Isso é em todos os campos. Então, assim, o que é muito importante para mim, talvez não tenha nenhuma importância. Eu estou revoltado que o Inter perdeu. Então, agora eu vi que nós temos outros dias ali. O Inter perdeu ontem. Nós estamos gravando aqui, o Inter perdeu ontem nos pênaltis para a América. Eu estou revoltado. Mas talvez isso não tenha a menor importância, não mude nada o dia do motorista que me trouxe para cá de Uber. É isso aí. Mas para mim isso é a coisa mais importante do mundo. Eu quero comentar com ele. Eu acho que o Depena não deu 2 toques no pênalti. Eu posso querer fazer tudo isso, mas para mim isso é muito importante. E meus amigos aqui, o Alexandre vai saber disso. E aqui para a turma que eu me converso, meus grupos de WhatsApp, ontem tinha 2.000 conversas antes de eu dormir. Mas isso não quer dizer nada pro cara do Uber ali. Isso aí. Então a gente não pode achar que o que a gente vivencia, o que a gente sente, é o que a sociedade está sentindo. Porque esse é a fórmula do fracasso. Tem várias vezes que a gente, quando começa a fazer as nominatas, e aí tu começa a olhar quem são os outros candidatos, eu sempre falo assim, vamos olhar pra dentro primeiro, depois a gente vai disputar com o que tá fora. Porque normalmente tem aquela coisa de vaidade, vou disputar com fulano lá do outro partido, não sei o que. Não, só um pouquinho. Primeiro é dentro do teu nicho. Dentro do teu partido, as ideias ideológicas, quem vai ser o mais votado, como vai ser a votação, qual que são as pautas do teu colega aqui, porque tu vai dividir esse primeiro voto, que daí vem pro funil, né? Do meu lado tem um cara que pensa igual eu. Tá, e é meu diferencial com ele aqui, qual vai ser para mim ter esse voto, dessa pessoa que se identifica, e a partir disso. Então, primeiro tu vai disputar com o que tem dentro do teu partido, dentro da tua junção. Não é sair disputando com o lado que tá de fora. O lado que tá de fora é depois. Até porque aquele cara que já tá do outro lado, ou que já pensa ideologicamente, ou já tem uma estruturação mais pro centro-esquerda, mais pro centro-direita, ele vai fazer esse funil que foi o que o André explicou agora. Então não adianta eu sair metralhando e atirando para tudo que é lado, que também não vai adiantar. Tem que saber as pautas e o que eu quero defender. Esse exemplo que ele disse, para mim é importante do Inter, mas talvez o Uber não saiba, eu sou uma que eu faço pesquisa de Uber. Porque no Uber e excelentes profissionais, né? Então, assim, no Uber tem o pedreiro, tem o padeiro, tem o engenheiro, tem várias profissões que estão trabalhando ali. O vendedor que fechou a loja. O vendedor que fechou a loja, alguém que veio do interior, a família tá aqui porque o esposo ou a esposa foi transferida, é aquela coisa toda. Tu pergunta pro cara sobre política, ele fala assim, ele vai se lembrar que de manhã algum dos clientes dele pediu, tipo, eu boto assim, estou andando Uber 8h15 pra escutar a gaúcha pra mim ver. Porque ele estava falando hoje, foi falando. Então, assim, eles não estão nem aí. A gente trabalha com política, a gente fala com eles. Aí, muitas vezes, tu vai no comitê, né? Me deixa lá no comitê do fulano. Aí tu já faz uma propaganda pro candidato tá trabalhando. Tu conhece o fulano aqui, não sei o quê? Não conheço. Aí tu pensa, puta merda, tô fazendo nada do meu trabalho, né? Porque o Uber que circula não tá sabendo, e é um cara que circula. Imagina o cara que entra dentro de uma sala de um escritório para trabalhar às 7 da manhã e sai às 5 horas da tarde e vai ver a família. Esse aí sim que não vai saber. Esse que não vai ver, porque é outra realidade.
Então, a campanha ela tem vários braços, né? Uma campanha política. Mas ele vai ver alguma coisa. Não, ele vê, mas tu entendeu que ele tem que ser informado. Não é uma coisa que pra ele vai mudar muito, assim, porque tu conversa. Eu sempre falo, normalmente ele já tem uma posição, eles gostam mais um ou do outro, né? Eles simpatizam, né? Então tu começa a conversar, mas assim, o que tu acha? Porque eu não sei em quem votar, o que tu tá achando? Eles já simpatizaram com um. Mesmo eles falando que eles não gostam de política, ele já defende o cara. Claro. Entre Lula e Bolsonaro era nítido, sabe? Muito. Tipo, eles não queriam se posicionar porque a gente não gosta de porque eu não gosto de política, na minha vida não muda nada, porque eu tô aqui fazendo Uber. Mas tu sabe que o Bolsonaro fez uma coisa boa, que é o negócio das armas, porque agora eu posso me defender. Ou, né, eu consegui a minha casa por causa do Lula, sabe? Essas coisas assim. Sim. E bem empíricas, que eles acreditam, que eles veem, sabe? Esse é o real de uma campanha, esse sentimento. Só assim, disso que tu falou, primeiro, eu até anotei aqui, eu vou anotando pra não me esquecer do que eu quero dizer. O que acontece? Tem uma coisa que eu acho que mudou muito rapidamente em 10 anos. Muito rapidamente. Que é o que eu chamo de redimensionalização do voto. O que é isso na minha concepção? Quando eu comecei a fazer campanha lá atrás, em 99, que não sei se é tão lá atrás, para mim é muito tempo atrás, que é mais da metade da minha vida para trás. As campanhas, elas eram feitas através de pessoas. Então tem até um filme maravilhoso, muito bom, a gente comentava antes aqui, chamado Os Arquitetos do Poder. Para quem quiser trabalhar com campanha política, ele é muito bom. Que ele vai mostrando como as campanhas foram mudando ao longo do tempo. Então, tipo, a importância do rádio, a importância da TV, a importância do panfleto. Os jornais tinham, os partidos tinham jornais. O primeiro jingle lá, o jingle do Getúlio Vargas, bota o retrato do velho outra vez. Nem era um jingle, era um samba que tocava na rádio, né? Então, a música da vassourinha, como isso vai... Essas imagens, essas narrativas vão se perpetrando. E como isso foi mudando. Isso foi mudando sempre através. Mas uma coisa que mudou, de novo, o líder comunitário, o cabo eleitoral, tu fazia a campanha através de pessoas. Então, o candidato tinha o seu coordenador de campanha, que passava para a pessoa, que montava as equipes, que tinha o líder comunitário que montava as equipes, que ia para a ponta. Então, para te chegar naquele cara lá na ponta, era 6 graus de separação até o candidato. Né? Precisava elo. Isso. E tu precisava muito, e tu tinha que formar essas redes. E os mais capazes eram os que tinham as melhores redes. Assim, então, se tu ia na Assembleia, uns anos atrás, e tu chegava ali, tu dizia, tudo bom, vim aqui vender um quindinho, cara, tudo bem, mas já me assina uma ficha aqui, que nós vamos te cadastrar para receber o mailing. Aí tu chegava, assim, os Correios faturavam muito, porque os candidatos, assim, os parlamentares, mandavam felicitações de aniversário, de Natal, milhares de caras, e fulano, vai se eleger, ele tá com um mailing lá de 70 mil pessoas com quem ele se relaciona. E também era um senhor muito, lá atrás, quando eu ainda militava junto com o Mauro Zacher, tinha um senhor que falou, o Mauro Zacher nunca me esqueceu. Todo Natal e todo meu aniversário mandava uma carta. Isso também era importante para as pessoas. E aí depois isso foi sendo substituído pelas redes sociais, o cara manda um WhatsApp, manda um SMS, isso tudo foi assim, redimensionalizando. Só que hoje, tá aqui a Larissa, minha assessora de imprensa, hoje de manhã, um cara me mandou um direct no Instagram, mandando um áudio, porque ele quer uma reunião comigo. Ele não falou com a minha secretária, ele não falou com a subprefeita do bairro, ele não falou com ninguém. Ele não ligou para a prefeitura, ele não pediu para o meu ramal, ele não falou com a minha chefe de gabinete. Ele pulou todo mundo, né? E não tem nenhum problema, assim, mas só para ver como isso hoje é natural. Ele pulou todo mundo, me mandou um direct no Instagram, dizendo que quer marcar uma hora comigo. Entende? Então, tipo, hoje a pessoa, todos esses graus de separação, hoje ele se comunica direto, e o candidato tem que se comunicar diretamente com as pessoas. Isso traz uma redimensionalização, porque às vezes essa comunicação não é física, não tem que ir lá apertar. Tipo, o fulano me levou lá e eu apertei a mão de todo o time de futebol aqui, que é aí das famílias, e fizemos um galeto no final para conquistar esse voto. Não. Hoje tu te relaciona diretamente, as pessoas se relacionam diretamente contigo. Tem um ídolo meu, um zagueiro do Inter chamado Índio, que é maravilhoso, o jogador mais vitorioso da história do futebol gaúcho. Eu encontrei o Indião ontem antes do jogo, de manhã ainda, fui numa reunião, na saída encontrei o Índio numa outra casa. Por coincidência, o Índio falou assim, Flores, tô te acompanhando lá, quero que tu me leve naquela tua obra do centro, tá ficando maravilhosa. Eu falei, não, vou te levar lá na Cruzeiro. Não, eu quero ir lá do centro. Ele sabe até as obras que eu tô acompanhando. E ele tá me acompanhando, eu nem sabia que ele me acompanhava. Eu nem sabia. E ele tá ali, ele tá me acompanhando, ele sabe o que eu faço, ele sabe quais são as obras que eu tô fazendo. Sim, é verdade. E eu nem sei.
Eu nem falo com ele. Não, pra te dar um exemplo, eu falei, não, eu vou entrevistar o André Flores. Bata, é uma máquina fazendo obra e obra, porque o nome dele é bom. Até pra próxima candidatura, parece que já falaram que ele vai ser candidato. Não vou te falar agora. Não vou. Não tô jogando. Não, Mas, tipo, a pessoa me falou isso, tu entendeu? Não, conheço o Flores, não sei, não, tá indo bem, fazendo obra, não sei o quê. Então, as pessoas te acompanham realmente, claro, acompanham não só tu, que não é candidato, e elas que é sabem, executivo. e tipo assim, elas sabem. Isso. As pessoas sabem da tua vida, elas sabem a tua vida, a vida que tu quer mostrar, né? Porque as redes sociais também tu mostra a vida que tu quer mostrar. Mas eles estão me acompanhando. O homem público André Flores, eu não vou ser candidato, já vou avisar agora, não tenho nenhum interesse. Talvez, assim, se alguém perguntasse, quem tu ainda quer ser candidato? Conselheiro do ITA. Tirando isso, eu não tenho nenhuma pretensão de voltar a ser candidato. Nem conselheiro tenho muita pretensão também. Mas é a única que eu cogito nesse momento. E aí a questão é a seguinte, poxa, esse cara tá me acompanhando, todos os caras estão me acompanhando. Então, seja desde o cara lá da comunidade, o ídolo do ITA, esse cara tem acesso a ti, a tua atuação pública, né? E se vale para mim, que sou secretário de obras, que não sou candidato, que nem tenho assim, uma pretensão eleitoral, vale muito mais para o vereador, para o candidato a vereador, para o cara que tem a pretensão, para o deputado, isso nem se fala. Então, cuidar dessa comunicação hoje é tão fundamental, impulsionar, divulgar o seu trabalho, se apresentar, é tão fundamental quanto há 10 anos atrás, e não é tanto tempo, porque são 2 eleições majoritárias e meia para trás, então, nacionais, né? Então, mudou completamente. E Daquela tem que que se adequar. do líder comunitário, de tu ter que dar um carro, ajudar na gasolina, para não sei o quê, para chegar lá, que é assim, e tem diversos candidatos da ponta direita, a ponta esquerda, de cima do Brasil ao sul do Brasil, tem diversos candidatos que espalham voto em todos os municípios do seu estado em um número gigante de pessoas com quem ele nunca falou, de pessoas que não têm um amigo em comum. Né? Então, se nós pegarmos aqui o exemplo do Marcel, se nós pegarmos o exemplo do Nicolas, se nós pegar o próprio exemplo do Matheus Gomes, se tu pegar em todos os campos, tu vai, ao longo do Brasil, do Boulos, tu vai encontrar sempre alguém que vota nele porque, cara, eu simpatizei com esse cara, tem um vídeo legal, fez outra coisa. Tipo, agora, o vice-prefeito Ricardo Gomes gravou um vídeo no Fórum da Liberdade. Na verdade, ele fez uma fala no Fórum da Liberdade, foi gravado e se espalhou. Eu recebi em 20 lugares. E hoje de manhã, quando eu saí de casa, a dona Jussara, que é a nossa auxiliar lá, que faz a limpeza lá de casa uma vez por semana, falou assim, olha, senhor André, a dona Nina, que é uma patroa que eu tenho lá nas segundas-feiras, quando eu disse que trabalhava com o senhor, ela dizia assim, ó, eu gosto do Melo, mas eu gosto mesmo do vice-prefeito, que eu recebi um vídeo dele, esse cara é maravilhoso. Ou seja, tipo, ela não me conhece, ela nem sabe que eu sou amigo do Ricardo, mas ela pediu para mandar um recado, e o Ricardo não sabe que ela existe, ela nunca falou com o Ricardo, e ela assim, pediu para mandar um recado pro Ricardo, através dessa pessoa, porque ela é muito admiradora dele. Então, tipo, hoje, essa redimensionalização da política faz com que a gente possa chegar diretamente nos eleitores. Diretamente. E isso modifica totalmente essas relações ideológicas, partidárias, porque hoje não tem mais a zonal do partido, ela perdeu uma importância. Né? O teu diretório do partido no município, ele perdeu uma importância, porque hoje o eleitor se autodetermina, digamos assim, por razões que ele mesmo define através dos seus filtros. Né? Então, isso modifica completamente a relação que tu vai ter com o voto. E modifica esse funil. E também modifica a impressão que a gente tem das campanhas. Eu, como secretário de obras, o prefeito determina que a gente dê todas as entrevistas que nos pedirem. Todas. Nós temos que atender bem a imprensa, porque se comunicar com a sociedade. Não importa quem é o jornalista, não importa qual é o veículo, não importa, ele determina que a gente faça a conversa com todos os veículos. Mas uma coisa eu tenho notado, e tem me chamado muita atenção. Toda vez que eu apareço na TV, alguém, não importa o tamanho da TV, alguém me viu na TV. E diz assim, ó, te vi na TV. Ah, me viu na TV, legal. Sei o quê. É um negócio de uma obra, não sei, as pessoas te veem e não prestam muita atenção no que tu tá falando. Toda vez que eu falo no rádio, as pessoas dizem assim, ó, te ouvi no rádio, tu falou bem, falou mal, falou sobre isso, falou sobre aquilo. As pessoas prestam atenção no que tu fez no rádio. Agora, toda vez que alguém me vê na internet, me vê na minha rede ou na rede de alguém, eles dizem assim, olha, te vi e prestei atenção, e tu tá bem, tu tá magro, tu tá... Porque o que eu notei disso tudo? Na TV, o cara tá assim, meio atento, meio não atento.
Sim. A TV tá ligada na casa, o cara tá fazendo uma comida, dá um assunto que interessa, o cara para e olha, vou dar os gols do Inter. Agora eu paro de almoçar e olho os gols do Inter. Mas quando tá dando outra reportagem do clube, do outro futebol, do basquete, que eu não presto muita atenção, meio que tô olhando, meio que tô comendo. Né? Mas eu não presto tanta atenção. Só paro pra olhar aquilo que eu realmente quero muito. Mas a TV tá ali ligada, eu meio que sei o que tá acontecendo. No rádio, quando as pessoas estão ouvindo, elas estão... O cara tá dirigindo, ele tá ali, mas ele tá bem focado naquilo ali. Mas ele presta atenção, ele sabe o que é e tal. Mas ele, assim, não tá muito, assim, crítico, digamos assim. Ele recebe aquela informação meio que passivamente. Ele sabe o que tá acontecendo. Agora, quando ele estiver na internet, ele parou para fazer aquilo. Uhum. Ele pegou o celular e olhou. E ele não tá... Ele tá muito mais focado. Então, ele sabe exatamente todo o contexto de tudo que tá aparecendo. Então, o cara sabe... Tipo, eu recebi um vídeo teu no WhatsApp, eu recebi uma foto minha, os caras sabem. Tipo, eu dei uma entrevista esses dias, eu descobri que eu tenho problema de visão, né? Depois dos 40 anos. Eu comprei esse óculos e ele é multifocal e tal. Mas eu quis, assim, me indicou na ótica, eu achei que era uma boa. Ele escurece, porque eu tenho problema com luz branca. Sim. Ele escurece quando eu tô num ambiente muito claro. E eu fui dar uma entrevista na rua, me esqueci de tirar os óculos e parecia que eu tava de óculos escuros. E essa imagem, a Larissa postou nos meus stories. E os meus amigos falaram, porra, tira os óculos escuros. Pô, eles pararam, olharam qual era a roupa que eu tava, qual era os óculos, blá, blá, blá. Mas da TV, só uma pessoa me falou. Então, as pessoas comentaram quando me viram, pararam para prestar isso quando me viram nos meus stories e tal. Não pararam para prestar atenção. Não, fazer justiça, não falar isso, mas eu adoro a impostora. Mas, que é a minha chefe de gabinete. E aí, mas sobre isso, eles não pararam para prestar atenção no meu visual, coisa nada, porque estavam ouvindo, meio que viram ali o negócio de uma obra, tá. Eu nem passo nessa rua e pronto. Só viram que eu tava lá. Ficam felizes pelo amigo e tal, mas não tava lá. Agora, na internet, eles prestam atenção no detalhe. É que a internet sempre fala, a internet é o teu momento de entretenimento. Tu tá ali porque tu quer ver alguma coisa, tem aqueles que trabalham, tá com ferramenta, mas não é entretenimento. Então, assim, aquilo, muitas vezes a gente tem umas discussões assim, tipo assim, tem que pôr ou não tem que pôr legenda? Sim, tem que pôr legenda. Porque o cara tá no posto de saúde aguardando, ele não vai ficar escutando. Tá, tem um sem noção que fica escutando, né, no barulhão. Esse dia eu reclamei que eu fui viajar, o cara nunca parou. Eu torcia que a internet dele acabava. Pra ele parar de assistir. Sem bateria. Mas tipo assim, ele não usava um fone. Então, assim, por que é importante a legenda? Vou deixar a dica aí pra quem não coloca a legenda nos vídeos, que eu já vi vários performances sem legenda. Tem que pôr, porque o cara tá ali, ele tá sem volume, tá? Mas ele tá lendo e acompanhando, que é o momento de entretenimento que ele tem. Talvez ele, né, tá no posto de saúde, tá esperando alguma coisa. Então ele vai ficar acompanhando com os olhos a tua legenda. Vai dizer ali o que tu tá fazendo naquele momento. O áudio pra ele, nesse momento, não tá sendo possível, mas ele tá te acompanhando ali, né? A veracidade do que se vê na internet, há pesquisas ainda, quando tu faz pesquisa ali de grupo focal, essas coisas, quando chega na época de campanha, elas ainda acham que a TV e a rádio regional entregam mais a verdade do que a internet, por essa onda de fake news. Mas é aquelas coisas que vem no WhatsApp, entendeu? Aquelas coisas de WhatsApp, tipo, onde é que tu vê informação que tu acha seguro pra política? A primeira resposta deles é rádio. Claro. Rádio, porque a rádio, o cara trabalha 20 anos na rádio, ele não vai me passar uma informação errada, sabe? A rádio tem por obrigação ver se aquela informação é verdadeira, é correta. Já na internet, eu recebo nos grupos de WhatsApp, principalmente, assim, nada contra os mais de 40, né? Mas a partir dos 45 ali... Claro. A partir dos 45 ali, a informação pelo WhatsApp, ela vem muito. Por causa de tempo, o cara já tem um grupo ali de mais anos e tal. Então, circula um pouquinho mais de fake news e as pessoas já se atentaram. Então, o que elas dizem? A informação ainda é no rádio. Quando eu falo isso que o Mel fala, vão dar entrevista, mas pura verdade. Quando eles pensarem quem falou na rádio, ou quem tá na internet, poxa, na internet tá todo mundo, mas na rádio tá o André. É que também tem outra coisa, eu acho. Na rádio tem cara. Uhum. Tipo assim, eu tenho um repórter e na rádio regional, ele mora aqui. É filho da dona fulana. Isso. Ele é morador aqui da rua. Aquela coisa de nota de jornal, né? Foi no jornal, tem uma veracidade porque é escrito, Isso. tem esse sentimento então, também. Ele passa, assim, um sentimento maior de intimidade. O cara sente íntimo do cara da rádio. Na internet, todos aqueles que conseguem alcançar credibilidade são os que põem a cara. Isso aí. Então, tipo assim, quando não tem um rosto, o site que não tem rosto, ele demora em alcançar a credibilidade. Por isso, porque não tem rosto, entendeu? E não tem, mesmo que ele tenha um CNPJ, que ele tenha um endereço, ele não tem um rosto, não tem uma pessoa para cobrar. É por isso que, mesmo que existam vozes virtuais e atendentes virtuais, dificilmente um telejornal vai ser substituído por uma pessoa virtual.
entende? Porque ele tem um rosto. O rosto transfere credibilidade. Eu acredito bastante nisso. Então, Não, também tem acredito. uma cara que passa credibilidade. Então, o rádio regional ele é importantíssimo por isso. Muito importante. É isso aí. E as pessoas têm que enxergar isso, né? A gente estava falando aqui no bastidor e eu quero puxar esse assunto agora com o André, porque eu acho bem importante para as pessoas até se identificarem, principalmente os jovens, né? Que eu falo que para mim tá todo mundo perdido, né? Porque tá virando... Sobre a esquerda e a direita, aquilo que tu me explicasse sobre as categorias de base, assim. Ah, sim. Até para as pessoas se colocarem, né? Se entenderem, talvez. Assim, eu iniciei minha militância, digamos assim, no movimento estudantil. Eu sou oriundo do movimento estudantil. E o que acontece? Na política, qualquer política, seja na política, na tua associação de moradores, no teu condomínio, no clube da praia, na loja maçônica, em qualquer lugar que tu tiver uma eleição, ela precisa ter uma concertação política. Tem que ter acordos, tem que ter grupos que, assim, façam assim, o diálogo e se intercalem ali na política. O que acontece? Na esquerda, por essa questão, eles têm uma tradição de formar. Então, tipo assim, seja no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento social, nós sempre vamos ter a juventude. Assim, a juventude é de esquerda, sim, mas a esquerda instrumentaliza, fomenta. Os partidos têm as suas juventudes muito fortes, muito atuantes e muito, assim, prestigiadas para as disputas. Então, eles se acostumam rapidamente e desde muito cedo com a disputa política, com a disputa ideológica, política, partidária, participar das instâncias partidárias. Isso é muito para te formar, não somente... Porque assim, ó, tem uma outra coisa que é importante. Na política não tem só candidato. Os partidos políticos, as instâncias políticas partidárias, elas não têm só candidato. Eles têm dezenas de milhares de filiados e uma centena de candidatos. Mas, quando um candidato se elege, um vereador se elege, um deputado se elege, um prefeito se elege, ele vai precisar de secretário, ele vai precisar de assessoria, vai precisar de um procurador, vai precisar de um chefe de gabinete, ele vai precisar formar um jornalista, ele vai precisar de um assessor de imprensa, ele vai precisar formar esse time que seja aliado e alinhado com ele. E na medida em que ele não conseguir fazer isso, que ele não tiver gente para isso, ele vai tentar buscar fora do campo. E fora desse campo, de já alinhamento, de gente que não sofreu com ele, o crescimento político é muito complicado, muito difícil, né? Até de estabelecer relações de confiança. Então, essa é a maior dificuldade. Então, se tu fores pensar assim, olha... O fulano lá, nosso time quer se eleger prefeito. Tá aí, mas ele também vai ter que montar um secretariado. Vai se eleger vereador, deputado, vereador. Ele tem que montar um gabinete, tem que fazer uma coisa. Então, ele tem que, além dos votos, ele tem que montar aquilo que dê substância àquele projeto político ideológico, para depois ter os candidatos a conselho tutelar. Porque tu não te forma do topo por início, tu te forma da base por início, como uma árvore, né? Da base para cima. Então, a esquerda ficou muitos e talvez todos os anos, formando desde cedo. E a direita não se preparou para formar lideranças. Talvez alguma coisa agora através das igrejas, né? Nesse campo da direita mais ligado às igrejas, mas ele não se preparou para formar. Existem jovens, não estou dizendo que não existem jovens, existem, mas elas são pontuais e elas não fazem parte de um método. Uhum. Então, nos partidos de esquerda, no campo da esquerda, isso é um método político de formação, né? Tem a formação de lideranças, jovens lideranças, o incentivo à formação de jovens lideranças. E é por isso que tu vê mais jovens surgindo. Então, até porque, pensa uma pessoa que já está bem estabelecida na vida, já tem sua profissão, é mais difícil, larguei tudo porque agora eu vou me candidatar a vereador. Mais difícil, né? Assim, ter esse chamado em algum momento. Então, quando tu tem uma formação política, isso já vem sendo preparado e fomentado. Que de jovem tu já vem mais ideológico. Eu sempre falo, com 18, 19 anos, tu ainda tá com esperança mais ideológica. Talvez tu não
levou uns embates ainda da vida, aquela coisa que tu Claro. tem que passar. Então, a esquerda usa muito esse momento ideológico de um mundo perfeito, nananã, eu sempre falo mundo perfeito de Platão para mim. Mas a direita não tem isso. Ainda não. Eu acho que não só isso. Acho que não. É que assim também. Há nos últimos anos, e isso é um fenômeno. Muita gente atribui ao bolsonarismo. Eu tenho uma tese meio. Eu tenho umas teses meio malucas, assim, né? Mas eu tenho uma tese que. Para mim, o primeiro momento que eu refleti, assim, para mim, que o Brasil estava dando uma guinada à direita contra o politicamente correto e não aceitando, assim, no seu íntimo, essa, assim, dominação cultural, digamos assim, foi em 2010, quando o Marcelo Dourado ganhou o BBB. Ah, verdade. Porque ali, naquele momento, era assim, tudo indicava que ia ser aquele de César, que era um transexual, que não sei o quê. Era todo o Brasil se direcionava, assim, todo o pensamento político correto se direcionava para aquilo. E contrariando todas as estatísticas, todas as narrativas, tudo aquilo que se dizia do homem médio brasileiro, quem ganhou foi o Dourado. E falando as coisas que ele falava. E tipo, cara, daqui um pouquinho o Brasil tá vivendo uma onda que não aceita se submeter a esse pensamento politicamente correto. E isso começa a vir, assim, em diversas variações, e no bolsonarismo, para mim, isso apresenta o seu ápice, né? Mas em nenhum momento isso foi condicionado como formação de lideranças. Você pode ver no próprio governo Bolsonaro, a sua base de deputados eram de pessoas, assim, inexperientes no convívio político, né? Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas eram muito boas, bem intencionadas, com a sua própria ética, tudo isso eu acredito. Mas elas não tinham o convívio político. E a convivência política, a convivência com a política, te faz entender que em determinados momentos é preciso pensar com estratégia a longo prazo e não só no número de likes que vai ter esse meu próximo post no Instagram. Então, essa mudança que talvez precise a direita compreender e começar a preparar os seus líderes do futuro. Em todos os aspectos da direita, porque também não existe a direita. Olha, também a imprensa resolveu chamar que todo mundo que votou no Bolsonaro é um extremista de direita. Mas todo o campo ideológico da direita, em todos os seus aspectos, suas variáveis, ele precisa entender que chegou a hora de formar lideranças. Que existe uma geração que está chegando às instâncias de poder. Essa é a minha geração. O pessoal da minha idade. Você é um vice-prefeito, que é um ano mais novo que eu, sou secretário. Tem alguns secretários que eu conheço desde lá, do termo movimento estudantil, uma meia dúzia de vereadores, essa geração de deputados e tal. E essa geração começou a chegar nas instâncias de poder e ali vai vir mais outra. E a próxima geração, que nós devemos estar preparando, quem está preparando é a esquerda. Sim. A próxima geração que nós devemos estar fomentando de quem serão os líderes daqui a 10, 15 anos. E não só quem serão os líderes, quem serão os liderados, os próximos aos líderes, porque isso é importante. Tu não forma só o líder, né? Tu forma o líder e os próximos aos líderes, né? Tu vai pegar e vai criando essa massa junto contigo para poder ir alavancando. E o processo de seleção natural, darwinismo, vai fazendo esse funil que lá na frente nós vamos ter o líder, o chefe de gabinete, né? nas mais variadas funções, mas tu vai tendo um aspecto assim mais coeso, que hoje não existe. Então, a esquerda se prepara muito melhor para isso. Muito melhor. Então, quando chega... assim, o Lula, quando chegou no poder, a dificuldade dele era... tipo assim, tinha gente demais para montar o governo. O Bolsonaro, ao contrário. Ele tinha gente de menos para montar o governo. Ele não tinha gente para todos os caras. Teve gente do PT que levou 1 ano e meio para sair. Que atravessou o Temer e chegou do Bolsonaro. Bem Porque não deu tempo de montar, porque não tinha tanta gente, porque eles não formaram essa massa coesa para ocupar. Tá aí a dificuldade que o governo Bolsonaro teve, por exemplo, para chegar na reitoria das universidades. Não se prepara, tipo assim, as instâncias de disputa e de poder foram até conseguir chegar lá, terminou o governo. Isso O cara vai fazendo as estatais, os ministérios, essas empresas, as autarquias. Quando chegou na hora de fazer as disputas ideológicas nas universidades, o governo já estava cansado e não tinha mais gente. Não tinha mais braço para ocupar. Porque não tinha. O governo Bolsonaro não tinha gente para ocupar todas as instâncias do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento. Não tinha. Para gente, para tudo isso, não tinha. Tinha boas ideias, uma boa concepção, um ministro competentíssimo.
pessoas com vontade, mas, por exemplo, se o ministro Tarcísio foi eleito governador de São Paulo, talvez o estado mais pujante da federação, Isso aí. né? E sem nem ter um vínculo tão grande com São Paulo. Então, demonstra que o trabalho dele foi reconhecido. Mas também é um ministério mais técnico, que não tem tantas instâncias para te poder fazer assim, uma modificação ideológica. Então, essa é uma dificuldade que tem a direita e que ela vai ter que compreender que tem, para começar a fazer a formação, porque tu não começa a formar essa pessoa com 50 anos. Tem que formar lá quando é novo, né? Então, essa é uma grande dificuldade que a direita vai enfrentar, e eu acho que já deveria ter entendido melhor o tombo que tomou para poder fazer essa preparação de formar não só novos líderes, mas uma nova massa coesa para atender. E tem bastante gente que se interessa. Isso é, no caso, assim, é uma comparação. Ninguém está dizendo que está errado aqui, né? Não é essa a questão. Claro. Mas, assim, é uma comparação que hoje eu já ouvi da esquerda e pude trazer aqui, que eles se sentem, sim, nesse ponto mais preparados, mas eles falam ainda que o centro-direita sabe fazer mais marketing do que eles. Então, eles falam assim, bom, a gente é preparado na filosofia, na sociologia, em tudo, mas quando chega para mostrar, para botar para fora, a direita sabe fazer um pouco melhor que nós. Então, todos os pontos e contrapontos têm os seus, vamos dizer assim, o positivo e o negativo, o bom e o nem tanto, né? Vamos dizer assim. Mas é que assim, existe uma diferença entre ganhar a eleição e fazer a gestão. E nisso que eu me apego. Eu acho que assim, nisso, assim, talvez, eu não sei quem disse isso aqui para ti, mas tem razão. Não é uma luta desigual. Isso. Basta ver a formação do Congresso na hora de ganhar a eleição. Então, se nós vemos a formação das câmaras de vereadores, das câmaras de deputados, tal, a esquerda não tem maioria na nossa aqui, no nosso aspecto estadual, no nosso círculo assim metropolitano ou no nosso círculo regional, né? Não tem. Então não é essa disputa. Mas eu digo assim, na hora de tu formar o gabinete, na hora de tu formar o secretariado, na hora de formar, essa é uma dificuldade que se encontra eu tenho uma teoria menos massa junto. Assim, eu tenho uma teoria que as pessoas dão risada e depois falam que é verdade, que eu falo assim, tem o jogo das cadeiras, fulano se elegeu, fulano se elegeu. Aí tá lá o pessoal dele que já trabalhou pro deputado, não se elegeu. Mas o deputado novo que entrou, ele tem que chamar os caras que estão com ele, o fulano, o ciclano que elegeram ele. Aí eu falo assim, 6 meses vai dar a dança das cadeiras. Ah, não, isso porque não sei o quê, tem que ser fiel, que ele estava lá com ele. Não é essa questão. É que quando ele chegar lá na Assembleia, lá na Câmara de Vereadores e começar a conversa e começar o diálogo e ele entender como é que é o jogo, vai ter que chamar alguém que já dialogou isso aí, que já fez. E aí aquele cara que talvez angariou aí 1.000 votos, 30 votos, 50 votos, que ele se sente no compromisso, infelizmente aqui não tem mais espaço para ti. Tu entendeu? Mas assim, é isso que eu já vi. Agora tá acontecendo na Assembleia isso aí, a dança das cadeiras. Porque é o deputado que quer fazer um projeto de lei e não tem ninguém que sabe escrever. E isso aí. Ele não sabe como é que faz. Ele não sabe. Eu quero aprovar o meu projeto. Escrever um projeto de lei, eu quero dizer, né? O cara sabe escrever, só não sabe escrever um projeto de lei. Isso, eu quero aprovar o meu projeto, mas eu não tenho maioria. Como é que eu vou fazer? Ou como é que eu vou discutir esse projeto se eu não tenho o técnico para me explicar? Porque o candidato também não sabe, talvez, a tecnicidade daquilo ali até o final, né? Precisa de alguém. E aí é que começa o jogo das cadeiras, que eu falei. Em junho começa o jogo das cadeiras na Assembleia. Não deu outra, né? 2, 3 já estão ali me procurando. Eles conhecem um que sabe fazer isso aqui. Bom, o time vai mudar, que é isso que tu tá falando. O motorista ele vai ter, mas assim, essa questão mais técnica é mais difícil, né? Não, e bem isso que tu falou, porque é os caras da direita que estão com esse problema justo agora, entendeu? Claro, porque não formou. Isso. Não formou na base. Mas assim, também tem uma outra questão, que era aquilo que eu falava antes da redimensionalização do voto, que é cada vez menos o deputado, ou o vereador, ou o prefeito vai depender do cara que te trouxe 1.000 votos. Eu vou depender mais do cara que me ajuda a mostrar melhor o meu trabalho. Isso aí. Porque eu vou falar com o cara, os 1.000 votos, assim, chegar mais longe depende muito mais de como eu mostro o meu trabalho, de como eu executo bem o meu trabalho, do que alguém que mostre o meu trabalho. Eu preciso trabalhar melhor do que ter um propagandista. Eu sempre falo, né, que as políticas públicas tem que alguém saber fazer para mim poder me vender nessa história, né? Então, se eu fizer uma política pública bem aplicada, com uma técnica, com embasamento, que é isso, vamos pegar vereador de Porto Alegre, né? Vai fazer políticas públicas para um bairro. Ele tem que saber o que ele está fazendo, direcionado para aquele bairro e tudo. Aquele cara que está lá na ponta, que é o cara dele lá, o líder comunitário dele, nem vai precisar vender muito, tu entendeu? Porque no momento que
que a demanda daquela comunidade, ela entender que foi o fulano que fez, que buscou a lei, que ninguém fazia, já entendi que é aquele cara ali, porque a informação tá no celular dela. Mas, assim, eu vou contar uma história. Não sei quanto tempo nós temos ainda, mas... Vamos lá, dá pra contar mais uma história. Vou contar uma última história bem engraçada, que é o seguinte. Há muitos anos atrás, eu podia pintar muro com os candidatos. E aí, acho que foi na campanha de 2012, parou de poder pintar muro. Isso. E aí nós fomos fazer, assim, explicar para eles, olha, pessoal, dessa campanha não vai mais poder pintar muro. Então nós precisamos da ajuda de vocês para nos ajudar a divulgar a campanha, botar coisa na casa, nos ajudar a entregar panfleto, porque não vai mais poder pintar muro. Aí uma senhora falou assim, André, eu moro na Restinga. Eu pego 1h20 de ônibus todos os dias. Quando eu chego na parada e a parada tá lotada, eu entro na fila paralela que é para pegar o próximo, porque eu quero vir sentada. Tu acha que eu fico 1h20 no ônibus da Restinga olhando o muro? Eu fico no Face. É isso. Eu fico no Face. Então não tem que ter propaganda em muro, tem que ter propaganda no Face. Ela me disse isso em 2012. É isso aí. Foi 2012 que parou o muro? 2012. Desde 2012. Então, tipo assim, essa pessoa, na sua humildade, na sua sensibilidade, lá na Restinga, morador da Restinga, que pega 1h20 de ônibus todo dia, me deu uma lição que eu nunca esqueci. Tipo, mudou. Essa coisa de que a gente precisa... Não, às vezes a gente tem que estar... que o cara vai me vender. Não, ele não vai vender. Eu vou ter que botar lá no Face, lá no Insta, lá no Twitter, lá no YouTube. Às vezes eu tenho que ver que eu estou trabalhando, então eu sou trabalhador e que vou entregar. É isso, porque o candidato é assim. Então, o candidato ele tem que estar pronto para mostrar o seu trabalho, independente de intermediário. O intermediário, ele perdeu importância. A grande importância hoje é que tu tenha capacidade de fazer um bom trabalho. Então, mais vale um assessor que ajude o candidato a fazer um bom trabalho do que um assessor que divulgue o trabalho do candidato. Porque o trabalho vai se divulgar. Hoje, os grupos de WhatsApp, tu vai mandar nas redes sociais, vai mandar direct. Isso vai longe demais. Em lugares que tu nem imagina, com pessoas que tu nem sabe que estão te acompanhando. Que tu nem faz ideia. Então, isso, hoje o pensamento, assim, nas campanhas, na minha visão, e antes da campanha, na preparação do homem público, deve ser para mostrar o seu trabalho. E não ter o propagandista que faz 1000 votos. Não existe mais esse cara. Hoje, quem faz 1000 votos é a tua rede de comunicação. Cada um é um jornalista. Antigamente, para eu dar uma entrevista para falar para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, era super difícil. Hoje, nós abrimos aqui, eu bati ali, minha meta era chegar a 1.500 seguidores no Instagram. Então lá eu vou mandar aqui, eu tenho 600 pessoas que me veem. Entende? Tipo, eu gravo um Reels aí, vai ter 1.500 pessoas que me veem. Então, não tem, na média. Então, o que acontece? A gente precisa entender, eu preciso entender, e todos nós precisamos entender, que redimensionalizou essa comunicação. Assim, essa coisa de líder comunitário que vai levar a tua campanha até a ponta, isso, claro, ainda tem uma importância, mas ela vai cada vez diminuindo mais. Ela está minguando essa importância e aumentando a importância de tu divulgar e fazer um bom trabalho. Porque, assim, a qualidade do teu vídeo, a qualidade do que tu faz, só faz com que a pessoa preste um pouco mais atenção. Mas o povo conhece mentira. Não adianta tu dizer pro povo que tá bom, porque o cara fala com o vizinho e diz assim, fizeram uma obra nesse teu bairro aí, tá bom mesmo? Não, tá uma porcaria. Aí o cara diz, esse cara é mentiroso. Tu não consegue, porque ele também, hoje, o morador da Restinga consegue facilmente, pelo WhatsApp, saber como é que tá uma obra no Rubem Berta. E o morador do Sarandi sabe como é que tá o ônibus na Lomba do Pinheiro. Porque ele tem um amigo que pergunta para um amigo que manda o que tu olha no Twitter. A informação tá ali. E ela vem muito fácil. É muito rápido de saber o que está acontecendo. De saber, assim, imediatamente, ela é instantânea e ela é imparável.
Imparável. Então não adianta mentir. E tem uma coisa de sentimento nisso aí, Claro. né? Que é o cara se sentir próximo. Como os caras fazem pra ti, de te vir lá, não sei o quê, e curtir. Eu vejo, assim, que dependendo do conteúdo também, traz proximidade. Eu vejo que o Melo faz isso muito bem. Que de vez em quando ele grava umas coisinhas lá cozinhando, lavando umas louças com a esposa, né? E é bem verdade. E as pessoas acham aquilo... Eu já notei, sabe? As senhoras falando, ela acha aquilo massa. Eu sempre falo assim, que o Melo, pra mim, ele tumultua... chegou o Melo, tumultuou. Aí, isso, tumultuou. Não, eu já tive em evento que ele vem sem assessoria, porque o Melo é um Melo, ele vai, entendeu? Aí todo mundo quer tirar uma foto com ele, falar com ele, conversar com ele, e o evento tá acontecendo lá. E ele tá num barulhão aqui com aquelas pessoas. Aí, se eu tô no evento, eu pego alguém que tá ali, eu falo, tu é assessora do Melo agora. Aí eu chego, olha, sua prefeita, essa aqui vai te assessorar agora. Aí ele fala, não, tá bom, por quê? Porque ele é isso, ele vai, ele traz, isso traz um pertencimento. Eu já vi várias senhoras falar, tu viu que o Melo lava uma, falar pro marido em casa, tá? Tu viu que o Melo lava uma louça e ele é prefeito de Porto Alegre, tu não faz nada aqui em casa? Eu vou cometer uma inconfidência. Essa foi a cobrança no grupo de secretários quando lançaram o vice. Pô, Melo, agora já trabalhamos um monte aqui. E aí tu ainda vai levantar o padrão, nós não tem que tu estar lavando a louça, que foi a nossa brincadeira. Então traz um pertencimento, né? Gera um nível de cobrança. Mas ele é assim, o Melo tem uma coisa que é dele. Ele, assim, ó, qualquer pessoa, não importa classe, cor, credo, posição social, altura, gênero, nada. Se parou com o Melo pra conversar, ele para pra ouvir. Sim. Às vezes tem que andar puxando. Tá, prefeito. Nós temos um outro lá, compromisso, mas ele para pra ouvir. E se ele não consegue te ouvir até o fim, ele puxa alguém assim, ó, ouve esse cara aqui até o fim e eu depois quero um relatório. E ele cobra o relatório. Sim. O Melo tem um hábito de caminhar de manhã cedo com os cachorros, ele vai mandando o áudio dele, todos os secretários, então qualquer um que estiver aqui vai te contar essa mesma história, que ele começa a mandar áudio de manhã cedo e manda áudio até tarde, e ele vai lembrando as coisas falando. Como é que tá a situação daquele colégio? Como é que tá aquela obra lá na tal lugar? Falou com fulano sobre tal coisa? E ele vai te cobrando e e vão respondendo, e é nos grupos, e é no privado, e ele tem 2 telefones, é o caos que acontece. Todo mundo responde pro Melo e ele, assim, tem uma coisa de ouvir as pessoas, que isso também é um mérito humano dele e um mérito político, que é ele ouve todo mundo. Não, assim, quem quiser conversar com o Melo, ele para ouvir. Ele para na rua, os cara, e todo mundo é íntimo do Melo. Aí o cara chega, eu sou amigo do Melo, ele parou ali, me contou, mas porque todo mundo já conversou com o Melo, porque o Melo tem isso, mas é dele. Isso não é um personagem, isso não é uma coisa assim, não é porque virou prefeito, é dele. É uma coisa Não, a gente sabe inato. Que eu já falo, né? O prefeito não vai participar. Meu Deus, ele vai trazer assessoria? Não, se ele não trouxer, já tem que deixar uma pessoa na porta com ele, porque senão ele vai tumultuar o evento. Porque ele para realmente, escuta e conversa e dialoga. E aí a pessoa nota aquilo, a outra também vai, porque quer uma foto com o prefeito, porque ele é legal, não sei o quê. E aí, cara, ele tumultua o evento. É coisa mais assim tenebrosa. Eu falo, o Melo, agenda o Melo. Assessoria, senão o evento lá vai ficar bagunçado, porque não vai dar. Nós saímos para olhar uma calçada e uma pessoa falou assim, Melo, nós saímos para olhar uma calçada na Zona Leste. E o cara falou assim, Melo, o posto de saúde lá acho que era do Rubem Melo, tá com problema. Não, do Sarandi, tá com problema. Ah, é? O operário falou, operário, como é que tá aqui o trabalho? Tá bem? Tá arrumando a calçada? Não, tá bem, tá, mas eu queria te falar, prefeito, que o posto de saúde lá do Sarandi tá com problema. Ah, qual é o problema? Não, o médico fulano, não sei o quê, bata lá, não vai, uma queixa assim. E aí o Melo pega o telefone e fala, não, só um pouquinho. Ligou pro era o secretário Mauro Sparta ainda. Mauro, estão aqui, estão reclamando do médico, parei que eu vou te botar aqui. Explica pro Mauro aqui como é que é o negócio. Isso aí. O Melo é assim, mas ele é assim, tipo assim, não é um personagem, é que, tipo assim, isso é incomum, mas isso é comum pra ele. Ele é assim, o Melo, ele é um cara sensacional nesse aspecto, porque ele e todas as pessoas se sentem representadas, porque ele dá atenção e ele busca resolver problemas. Na campanha, ele dizia isso, né? A gente dizia, Porto Alegre tem tal problema. E ele dizia, não, só ficar que os caras diziam assim, o Melo, vamos usar no marketing que o Melo conhece a cidade. O Melo dizia, quem conhece a cidade é taxista, eu tenho que conhecer os problemas da cidade. E aí, disse, então nós vamos apontar os problemas, e ele falava assim, não, nós temos que dizer que isso tem. Então, ele tem que apresentar a solução. Então, se for lembrar da campanha do Melo, do Ricardo, era assim... ônibus noturnos, é um problema. Aí isso tem solução. E aí ele dizia, a solução é tal, tem madrugadão. Então, ele foi melhorando, sempre apontando a solução. Porque só com ele, porque isso é uma outra coisa maluca, ele conhece todos os bairros, todas as vilas, de cabeça, sabe onde é impressionante. E aí ele fala isso, mas ele, além de saber, ele está buscando a solução para aqueles problemas. Porque só diagnosticar problema não resolve nada. Eu sei que teu posto de saúde aqui é ruim e não dá para atender. Tá aí. Daí, eu continuo sem médico, eu preciso de um médico aqui, meu. Então, ele está buscando sempre o foco dele é o que eles chamam das medidas acupunturais, né? Que é as nossas
soluções imediatas. Claro que a solução maior também tem que ser pensada também, mas imediatamente a pessoa está com problema, não tem ônibus, imediatamente essa pessoa não tem médico. Ah, mas tem que fazer um novo contrato. Ela, tá bom, mas e amanhã que ela precisar do médico, faz o quê primeiro? Então, primeiro resolve esse problema e resolve os macro problemas. E isso é uma coisa que é dele, ele é inato nisso, assim, ele veio com ele. E agora ele tem que, assim, colocar isso no campo da empatia popular. E isso ele faz como ninguém, né? Então, eu admiro muito o prefeito, acho ele um cara assim, com uma capacidade de diálogo, uma capacidade de compreensão das coisas incrível. E eu acho que isso também é uma característica do homem público. Saber assim, onde pode fazer e como isso afeta a vida das pessoas. Porque ganhar a eleição, como eu disse antes, é só um aspecto da campanha. Porque a campanha, na verdade, ela não existe para que você ganhe ou ser perdido. Ela existe para apresentar um projeto e que tu possa implementar uma transformação na vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas. Então, para que alguém quer ganhar eleição de prefeito? Para poder implementar aquele projeto de transformação social que qualifica a vida das pessoas. É por isso que as pessoas votam, para melhorar a sua vida. Elas não votam para assim, uma outra geração, não, para solucionar os seus problemas, para melhorar a sua vida, sobre o seu aspecto, sobre aquilo que eles enxergam como prioritários. Então, eu acho que esse é o principal aspecto de uma campanha e esse é o principal aspecto da política. É a forma de transformar a sociedade para uma sociedade cada vez melhor. Ela nunca vai ser perfeita, ela nunca vai ser completamente adequada, porque a tua perfeita e a minha perfeita também não são iguais, mas para a gente possa usar ela como um elemento de transformação social para melhorar a vida das pessoas. Isso aí, quero te agradecer, André, por a gente pode passar horas, né? E ouvir mais ainda, né? Isso que eu não bebo mais, né? Senão eu botar uma polentinha aqui, uma garrafa de cerveja e até de madrugada. Vou ter que começar a servir cerveja, todos os convidados que a cerveja falam, aí a gente se passa. Eu não bebo. Então... Mas quero te agradecer, bem legal te receber aqui, trazer toda essa tua experiência, né? E aonde tu estás hoje, por merecimento, óbvio, né? Eu sempre falo que não tem partido, não tem nada. É uma questão de mostrar realmente que as pessoas não veem, né? Que é a parte de baixo, que é tudo isso que acontece numa campanha, de se colocar, de se estruturar, e as pessoas não acordam, não dormem candidato e acordam eleito, eu sempre falo, né? Tem uma transformação. E queria que tu deixasse aqui para nós um pensamento, um recado, aquilo que tu se sentir à vontade, sobre o que tu pensa para a próxima eleição agora, que é 2024, o que vai ser, como vai se posicionar. Assim, então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom poder conversar sobre política, sobre campanha. São coisas que me apaixonam fazer. Como eu disse, eu nunca fiz profissionalmente, eu sempre fiz por acreditar num projeto. Eu acredito que cada vez mais as campanhas vão estar estruturadas da seguinte forma. Ninguém é candidato de si mesmo. Ninguém é o seu candidato. Sempre é o candidato de um grupo, é o candidato de um projeto, de um processo político. Então, cada vez mais isso vai ficar evidente, que os projetos, os processos políticos vão lançar as candidaturas. Então, os candidatos e as estruturas e os profissionais busquem isso. As suas identidades de projeto e de processos políticos, para que possam, assim, cada vez mais as campanhas debaterem aquilo que profundamente pode transformar na próxima campanha a cidade, a nação, os estados e aquilo que a gente acredita como projeto e processo de qualificação da vida das pessoas. Isso aí, esse foi mais um episódio do podcast Iceberg. Um grande abraço.